Olá a todos. Nós hoje vamos falar um pouco sobre as atividades usando o Scratch. Então, aqui nós estamos no ambiente do AVA. Observa que eu dei uma organizada aqui no ambiente. Então, primeiro item, tem aqui as aulas síncronas, o link para as aulas síncronas. E nós estendemos essas aulas até 30 de novembro. No segundo item, nós temos o fórum, os fóruns, né? Um fórum de dúvidas e os avisos. E aqui nós temos alguns documentos para vocês usarem como referência. Introdução a Scratch, um livro, Introdução a 110 aulas, que são 10 aulas rápidas para você ter uma visão geral de C, que é o que a gente vai trabalhar logo após. A ementa e a biografia da disciplina, que me pediram. A gravação das aulas, que nós temos aqui. Vou colocar essa gravação também, mas em outro espaço. Aqui são as aulas síncronas. E as atividades avaliadas, né? Eu trouxe aqui o listão de exercícios em Scratch. Já coloquei aqui um listão de exercícios em C. Certo? E a gente vai dar uma revisada sobre isso e dar uma organizada aqui, né? Então, aqui tem material da semana 1. Aquela lista inicial, aprendendo algoritmos com Scratch, que são 10 atividades. Semana 2, então, aqui a segunda aula, né? Então, na semana 2, a gente falou sobre as atividades que nós teremos. Ainda vamos ter um questionário individual com questões sobre programas em Scratch em C. E aqui um material, slides de oficina de Scratch, que é um material do curso Introdução à Lógica de Programação usando Scratch, do pessoal do PET da UTFPR. A semana 3, a gente teve aqui a segunda aula síncrona, e a gente visualizou o estrutura de repetição e controle, variáveis, operadores lógicos e a estrutura completa da linguagem. Nessa semana 4, eu vou disponibilizar aqui este vídeo com algumas questões de Scratch. A gente vai fazer, e também eu coloquei material para a gente ter uma primeira ambientação com a linguagem C. Então, por que a gente estuda C? É importante ter isso em mente. O ambiente deve ser mais e um roteiro para executar um primeiro programa em C. Certo? Então, vamos agora voltar para o listão de exercícios em Scratch e eu vou comentar as questões e fazer algumas questões, só para a gente ter uma noção. Então, temos aqui esse PDF. Um minutinho para a gente abrir. Deixa eu abrir aqui no próprio Adobe. Show. Aqui nós temos as primeiras questões. Faça um algoritmo que lê 2 números, A e B, imprime o maior deles. Acho que a gente já fez isso. Basicamente, é a gente trabalhar com o comando se então, se não. E aqui, questão 2. Faça um algoritmo que lê o número N, imprime F1, F2, F3. E aí também a gente vai trabalhar com se, então e se não, de um jeito um pouquinho mais sofisticado. A gente vai precisar de 2 blocos. E aí nós temos uma pequena questão, gente, que é o seguinte.
No Scratch, não sei se não vai ter esse problema, porque sempre tem o menor igual e maior igual, mas no Scratch só tem o maior, menor igual. Eu posso fazer, se n for menor que 10 ou n igual a 10, eu posso fazer esses comparadores lógicos, ou eu posso fazer primeiro. Se n for maior que 100, então diga F3. Se não, se n for maior que 10, então diga F2. Se não, diga F1, porque n é menor que 10, menor ou igual a 10. Esse dos pesos nós fizemos em sala, né, já. Sistema de avaliação de determinada disciplina é composto por 3 provas. A primeira prova tem peso 2, a segunda tem peso 3 e a terceira tem peso 5. Faça um algoritmo calcular a média final desse aluno na disciplina. Então, a gente vai ter que perguntar as 3 provas, multiplicar por 2, por 3 e por 5 e depois dividir pela somatória dos pesos, que é 10. Isso calculando uma variável média final. E depois dizer a média final. Construir um algoritmo que receba como entrada 3 valores em primos em ordem crescente. Vocês vão ter que ver o seguinte: quem é o menor e quem é o maior. Certo? Então, vocês vão ver. Se A for menor que B e for menor que C, você vai imprimir primeiro quem? A. Certo? Se B for menor que A e menor que C, e B for menor que C, vai imprimir primeiro B. Se C for menor que A e C for menor que B, imprima primeiro C. Depois a gente identifica quem é o número maior, em cada caso, né? E imprime o número do meio e depois o maior. Então, basicamente, você vai ter que fazer algumas combinações de ifs. Certo? O último curso vestibular apresentou 3 provas: português, matemática e conhecimentos gerais. Então, aqui eu vou perguntar o nome e a nota de cada candidato para as 3 provas. Calculo a média do candidato e digo se ele foi aprovado ou não. Se a média for maior que 7, ele foi aprovado. Se a média for maior que 7 e todas as notas forem maiores ou iguais a 5. Nenhuma nota for abaixo de 5. Então, eu vou ter que ver se a média for maior que 7, se cada uma das notas elas forem maiores ou iguais a 5, ele foi aprovado. Se não, eu considero como reprovado. Mas eu vou perguntar isso, o nome e a nota de cada candidato, e vou fazer essa ação. Uma empresa de venda tem 3 corretores. Paga ao corretor uma comissão calculada no valor de vendas. Se o valor for maior que 50, a comissão é de 12%. Se o valor da venda estiver entre 30 e 50, 9,5%. Em qualquer caso, 7%. Então, pergunta o nome, valor de venda e a comissão do corretor. Basta fazer para um. Certo, gente? Vamos ter que perguntar para cada corretor, né? Corretor 1, corretor 2, corretor 3. E aí vai fazer isso para cada um dos 3. Né? Você vai fazer um bloco de repetição que pergunta o nome do corretor e o valor de venda e calcula a comissão. Você repete isso 3 vezes. Um algoritmo que determina o número de dias que a pessoa viveu. Considere que o mês tem 30 dias. Forma fácil de fazer isso. Perguntar a data de o ano de nascimento, diminuir do ano atual, multiplicar por 365. Mas o jeito melhor de fazer isso é eu perguntar dia, mês e ano atual, dia, mês e ano de nascimento. Calculo a idade em anos, em meses e em dias. Certo? E a partir daí eu estimo e gero isso. Faça um algoritmo que leia A, B e C, mostra a mensagem que informe
que a soma de A com B é menor, maior ou igual a C. Isso é fácil, né? Você cria uma variável chamada D, faz D igual a mais B, e você vê. Se D for menor que C, você imprime. A mais B é menor. Se D for maior que C, vocês imprimem. A mais B é maior que C. Se não, vocês imprimem A mais B é igual a C. Suponha que um caixa dispõe de notas de 1, 10 e 100 reais. Se alguém está pagando uma compra, qual seria o número mínimo de notas que ele deve fornecer como troco? Essa questão é um pouquinho mais sofisticada. Então, eu pergunto a compra, certo? E a partir o valor da compra, o valor que ela está pagando, subtraio. Vejo o valor do troco. Aí eu tenho que ver quanto desse troco, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. Se o troco, se eu pagar 1.000 e o troco, eu vou pagar R$1.000. Vamos dizer que é algo que custe 857. Então, o troco seria 857, 133. Então, seria uma nota de 100, 3 notas de 10, 3 notas de 1. Certo? Mostra o valor da compra, o valor do troco, a quantidade de cada nota do tipo. Certo? Então, essa questão ela envolve um pouquinho de trabalho. Você pode tentar fazer ela usando o resto da divisão. Uma empresa possui 3 tipos de peças: parafusos, porcas e arruelas. Os preços unitários de cada peça, e sabe que sobre esses preços incidem descontos de 10% para porcas, 20% para parafusos e 30% para arruelas. Então, você vai perguntar para o cliente quantos parafusos, quantas porcas, quantas arruelas, quanto que ele está comprando, o preço de cada uma, você vai fornecer, e aí ele vai calcular o valor colocando 10% para um, 20% para outro, 30% para outro, e somando a compra total. Certo? A revendedora de carros Pica-Pau paga aos funcionários vendedores 2 salários fixos, mais a comissão de R$50 por carro vendido, mais 5% do valor das vendas. O que é que você tem que saber? Quantos carros a pessoa vendeu e qual foi o valor da venda dela e qual o valor do salário mínimo. A partir daí, você calcula o salário total de um vendedor. Uma pessoa comprou 4 artigos em uma loja. Para cada artigo tem esse nome, preço, desconto, e percentual de desconto. Eu quero imprimir nome, preço com desconto de cada artigo e total a pagar. Então, eu vou ter que calcular isso, né? Para cada um dos 4 artigos que deram, eu pergunto nome, preço e desconto e calculo esses valores. Aqui eu tenho funcionários de diversas categorias, aumento do salário. Então, o que eu vou perguntar? O nome, a categoria e o salário atual, e vou dizer para ele nome, categoria e salário ajustado. Uma sorveteria vende 3 tipos de picolé. O picolé do tipo 1 é vendido por 50 centavos, o tipo 2, 60, o tipo 3, 75. Então, eu vou ter que perguntar para cada tipo de picolé quanto foi que eu vendi e calcular o valor arrecadado para cada tipo de picolé. Escreva um algoritmo que, para uma conta bancária, leia qual o número da conta, o saldo, e o tipo de operação e o valor. Então, depois eu vou determinar um novo saldo. Certo? Se o saldo ficar negativo, eu vou dizer que a conta foi estourada. Então, você vai perguntar e vai informar isso. Um hotel cobra R$60 a diária mais a taxa de serviços. Então, você vai perguntar quantas diárias e vai calcular a taxa de serviço. Que ela é 5,50 por diária, maior que 15, 6 por diária, se for igual a 15, e 8 por diária, se for menor que 15. E aí você vai mostrar isso para o cliente.
3 valores distintos representar em ordem crescente, menor para o maior. Acho que eu já mostrei essa questão antes. 3 números distintos e o menor deles. Isso aí é uma variação do 17. Olha, pergunta x, y e z. Eu quero saber se eles são um triângulo. Como é que eu sei se os ângulos são se os lados são um triângulo? Primeira coisa, se o maior dos lados, vamos dizer que o maior do lado seja x, for menor do que y mais z, do que os outros dois lados. Uma vez que eu vi isso, é equilátero, você tem 3 lados iguais. Escaleno se tem 3 lados diferentes. E se ele tem 2 comprimentos de lados iguais, ele é isósceles. Sugestão: verifica primeiro se é um triângulo, depois verifica se ele é equilátero ou se ele é escaleno. Se é um triângulo, mas não é equilátero, não é escaleno, ele é isósceles. Então você vai ter que dizer se é um triângulo, de que tipo de triângulo é, e se não formar um triângulo, dizer, olha, isso não pode formar um triângulo. Aqui você vai perguntar a nota do aluno, e o conceito, e vai dizer se ele é insuficiente, regular, bom ou ótimo. Lê 2 números e mostre o maior dos dois. Leia 2 números e indique se são iguais ou são diferentes. Tem muita questão aqui, tranquila, gente. Leia 3 números e imprime em ordem decrescente. É uma variação do que imprime em ordem crescente. Você vai ver quem é o maior primeiro, quem é o menor, e aí você vai aprender maior, do meio e menor. Certo? Leia 4 números, opção no 1, no 2 e no 3, e aí você vai fazer. Mostrar o valor de no 1 se a opção for igual a 2, o valor de no 2 se a opção for igual a 3, e o valor de no 3 se a opção for igual a 4. E os únicos valores para a opção são 2, 3 e 4. Se colocou alguma coisa diferente disso, disse que é valor incorreto. Certo? Calcule a média aritmética de 3 notas de um aluno e mostre, além do valor da média, mensagem se foi aprovado, se a nota for igual ou menor ou superior a 7. Em prova final, se for menor que 7, maior que 4, e reprovado caso contrário. Certo? Quase igual aqui seria maior, se for menor que 7 e maior ou igual a 2. Elaborar um algoritmo que lê 3 valores A, B e C e os escreve. Então, vou ler 3 valores e depois vou dizer qual é o maior. Já fizemos questão sobre o maior, né? Elaborar um algoritmo que lê 2 números A e B e descreve se são múltiplos ou não são múltiplos. Como é que eu vejo se 2 números são múltiplos, gente? Primeira coisa, eu tenho que saber quem é o maior. Quem é o maior, quem é o menor. Como é que eu sei se são múltiplos? Vamos dizer que o maior seja 20 e o menor seja 5. 20 dividido por 5 dá 4, sobra resto 0. Então, se o resto da divisão for 0, eles são múltiplos. Senão, não são múltiplos. Escreva um algoritmo que lê o código de aluno em suas 3 notas. Calcule a média ponderada do aluno. E aí, nós temos, já falamos sobre média ponderada, né? Então, o peso para a maior nota é 4 e para as duas restantes 3. Só que aqui no caso você vai ter que identificar qual é a maior nota e quais são as duas restantes. Mostre o código, suas 3 notas, a média calculada, uma mensagem aprovado se a média for igual ou superior a 5 e reprovado se a média for menor que 5. Faça um algoritmo que leia um número inteiro e mostre a mensagem indicando se é par ou ímpar. Como é que eu vejo se é par ou ímpar? Uma dica, resto por 2. E se é positivo ou negativo? Positivo maior que 0, negativo menor que 0. O cardápio de uma lanchonete, cachorro quente, tal. Eu vou escolher o código, a quantidade e calculo o valor a ser pago. Eu só vou calcular um item, né? Então eu digo, você quer o quê? Eu quero 101, eu quero 3 101. Então, quanto é 101? 1,30. Então, 3 vezes 1,30, 3,90. Um usuário deseja um algoritmo que possa escolher que tipo de média
vai calcular. Então, eu vou ler as notas e depois eu vou dar a opção de média aritmética, que é somar e dividir por 3, ou média ponderada. Primeira nota vezes 3, segunda vezes 3, terceira vezes 4, divide por 10. Um banco considerar um crédito especial aos seus clientes de acordo com o saldo médio. Então, eu vou perguntar o saldo médio do cliente e calcular o valor do crédito de acordo com a tabela. Então, se o saldo médio dele for, por exemplo, 500, está entre 400 e 600, 500, o percentual, então ele vai receber aí um crédito de 30% de 500, 30% de 500, aí você vai 0,3 vezes 500, você vai receber um saldo de 150, certo? Um vendedor necessita de um algoritmo que calcule o preço total devido por cliente, código do cliente, a quantidade comprada. Então, você vai perguntar o código, vai calcular, é a mesma coisa desse cardápio da lanchonete. Certo? Um algoritmo, um vendedor precisa saber calcular o preço total do cliente. Aí também você vai fazer a mesma coisa, só que você vai usar como código um número, né? Então, esse código aqui é um número, uma letra, né? E vai calcular. E caso o código inválido, você vai dizer, o código não é válido. Digite duas notas semestrais. Calcule se for aprovado ou não. Então, você faz a média e considera aprovado se a nota for maior que 5. Leia dois números, qual é o menor e qual é o maior. Também já fizemos, inclusive, com 3 números. Crie o algoritmo funcionário calcular o aumento salarial. O aumento é de 15% por padrão, mas se o salário estiver entre 1.500 e 1.750, 12%. 1.750 em 2010, 2000 3.007, acima de 3.005. Cria um algoritmo de cálculo de desconto previdenciário. Eu calculo desconto como 11% do salário. Só que se esse valor for maior que 318,20, eu vou dizer que o desconto é de 318,20. Então, eu vou ter que ver qual é o maior. Qual é o menor, né? Se é 11% ou 318,20. Pergunta o salário e retorno o desconto previdenciário. Cria um algoritmo chamado Zodíaco. Você vai perguntar a data de aniversário, dia, mês e ano. E aí você vai dizer, olha, você é de aquário, peixes, ares, touros, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário e capricórnio. Certo? Então você vai exprimir uma mensagem, isso é fácil. Cria um algoritmo que retorne verdadeiro quando o número fornecido for par. Já falamos de números pares ali. Ver se o resto da divisão do número é zero. Da divisão do número por 2 é zero. Pegue o nome, altura e peso de 10 pessoas, diga quem é a mais pesada e a mais alta. Inclusive, acho que falei sobre esse algoritmo aqui numa pergunta do fórum. Solicite o nome e a idade de um atleta e diga qual é a categoria. Você vai ver a idade, se está nessas faixas, e vai dizer sua categoria é tal. Certo? Então, basicamente é isso. Eu vou pedir um número e, a depender da opção que a pessoa escolha, eu mostro ou a raiz quadrada, ou a metade, ou 10% do número, ou o dobro. Certo? Lá no Scratch a gente pode escolher algumas funções, inclusive, se não me engano, temos raiz quadrada. Aqui é só você dizer, ó, mostrar um menu, você vai dizer o que é, e você vai dizer, olha, a opção escolhida foi tal. Simples. Receba o valor de venda, escolha a condição de pagamento no menu, então menu parecido com o que vocês já fizeram aqui, vai dizer qual é a condição de venda. E aí você vai dizer, olha, valor total é tanto, porque aqui eu tenho desconto de 10%, 5%, mesmo preço, acréscimo, ou desconto de 8% ou 7%.
Eu vou perguntar dia, mês e ano e dizer a estação de ano correspondente. Primavera, verão, outono e inverno. E é o que vocês têm que saber. Salvo engano, 21 de setembro a 20 de dezembro é primavera. 21 de dezembro a 20 de março é verão. 21 de março a abril, maio, junho a 20 de junho é outono. 21 de junho, julho e agosto é a. Peraí, vamos voltar aqui com calma. Primavera ela começa em setembro, é. Verão começa 3 meses depois, em dezembro. Outono começa 3 meses depois, em março. E inverno começa 3 meses depois, em junho. Sempre, se eu não me engano, sempre no dia 21. Vocês podem conferir, mas podem usar essa lógica. Então você vai perguntar a data e vai dizer se é primavera, verão, outono ou inverno. Número de dias de um dado mês e ano. Como é que eu calculo isso? Aí você tem aquela regrazinha dos dedos, né? Que alguém sabe, mas você sabe. Vocês vão ver se for janeiro, março, 31. Se for, por exemplo, novembro, 30. E fevereiro, depende se o ano é bissexto. Quando é que o ano é bissexto? Múltiplo de 4. Como eu vejo se é múltiplo de 4, o ano resto da divisão por 4 é 0? Então é múltiplo de 4. Não é múltiplo de 100. Exceto quando. Então, é múltiplo de 4, não é múltiplo de 100. Então, por exemplo, 1900 não é múltiplo de 4. Não é 1900. É múltiplo de 4? É. Então, mas ele é múltiplo de 100. Então ele não conta. Então, 1900 é múltiplo de 4, mas não é múltiplo de 100, então ele não é bissexto. Então, se o ano for múltiplo de 100, eu tenho que ver se ele é múltiplo de 400. 2000 é bissexto, 2400 é bissexto, 2800 é bissexto. Mas 2100, 2200, 2300 não é bissexto. Então, eu vejo, é múltiplo de 100? Não. Aí eu vejo, é múltiplo de 4? É bissexto. É múltiplo de 100? É múltiplo de 400? É bissexto. Ou é múltiplo de 100? Não é múltiplo de 400? Não é bissexto. E aí, se for fevereiro, eu vou dizer que se é bissexto, porque se for bissexto, fevereiro tem 29 dias. Eu vou ler um número inteiro e quaisquer A, B e C. E aí, se for igual a 1, escreve em ordem crescente. Se for 2, em ordem decrescente. Já fizeram ordem crescente e decrescente. Se for 3, o maior vai ficar entre os outros dois. E se não for nenhum, nem 2, nem 3, dizer que você não escolheu isso. Então, aqui eu vou dizer, primeira lei do Estado Civil, você botar SCVD, caso D aí, usem só divorciado. Escritado é uma coisa que tem caída de desuso e são 2 leis, né? Aí você vai mostrar solteiro, casado, viúvo ou divorciado. Digite um número de 1 a 7, se for 1, domingo, 2, segunda, 3, terça, e assim por diante, até 7, sábado. Cria um algoritmo para ler uma letra do alfabeto, dizer se é vogal ou consoante. Então, se a letra for A, B, A, E, I, O ou U, vogal, qualquer outro caso diferente, consoante. Então, aqui eu vou ver preço do produto e código de origem. Então, eu vou dizer se ele veio do sul, do norte, do leste, do nordeste, do oeste, o quê? Então, se você botar 2,
Vou botar produto 502. Aí eu vou dizer 500 norte, 501, 500 sul. Se o código não for nenhum desses aqui, eu vou botar 45 o código. Então, eu vou botar lá, sei lá, 545, 500 importado. Cria um algoritmo para a calculadora. Então, o que é que eu vou perguntar? Eu vou perguntar os dois operadores e a operação. Então, eu vou botar 7 mais 4. Então, vou botar assim, digite um número, digite a operação, digite outro número e ele retorna. E a operação pode ser mais, menos, dividir e vezes. Então, a depender da operação, eu faço soma, subtração, divisão, multiplicação com os números. Cria um algoritmo que execute a final de uma conta corrente. Aqui a gente já fez parecido, né? Você vai botar a opção lá para a pessoa criar a conta, né? Assim, o nome e o saldo. Ok. E aí depois você faz um loop para fazer depósito ou retirada. Então, depósito quanto? Você quer fazer que operação? Depósito. Aí qual o valor? Tanto. O saldo da conta agora é esse. Que operação? Retirada. Quanto? Saldo da conta agora é esse. E aí você faz um loop e uma opção para você sair do laço de executar sempre. Cria um algoritmo chamado estações. E aqui, para cada estação, você deve calcular a estação correspondente a cada mês. Aqui a gente pode adotar a seguinte lógica, gente. Aqui, ó, janeiro, fevereiro e março é verão. Não é exatamente isso, que a partir de 21 de março a gente já falou que começa outono, mas é uma aproximação. Abril, maio e junho, outono. Julho, agosto e setembro, inverno. Outubro, novembro e dezembro, primavera. Cria um algoritmo que solicita ao usuário digitar um número e mostre por extenso, de 1 a 10. Se não está nesse intervalo, o número é inválido. Mesma coisa de hotel com taxa de serviço. Eu vou perguntar nome do cliente, de quantas diárias eu calculo o nome total do cliente, certo? Um determinado material radioativo perde metade da sua massa em 50 segundos. Então, eu vou digitar a massa. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular. Eu digito a massa. Aí vamos dizer que ele botou a massa foi 500 gramas. Então, depois de 50 segundos, essa massa passou a ser quanto? 250. Eu boto aqui 500 dividido 500 dividido por 2, 250. Então, a gente bota lá 50 segundos. Depois, dividido por 2, 125. 50 mais 50, 100 segundos. Dividido por 2, 62,5. 50 mais 50 mais 50, 150 segundos. Dividido por 2, 31,25. 200 segundos. Dividido por 2, 15,62. 250 segundos. Dividido por 2, 7,8. 300 segundos. Dividido por 2, 3,9. 350 segundos. Dividido por 2, 1,95. 400 segundos. E você vai fazendo isso até que o número de gramas seja menor que 0,05. Então, você faz um loop, faz um laço, né? Repita até que massa menor que tanto e mostra isso. Faça um algoritmo que lê um conjunto de números e imprima sua soma e sua média. Então, 3 números somam em média. Faça um algoritmo que lê um conjunto de dados numéricos e imprima o valor maior dentro deles. Isso aqui a gente já fez, né? Faça um algoritmo que lê 2 números inteiros positivos e imprima o quociente e o resto da divisão. É fácil também. Faça um algoritmo que leia um conjunto de números x
imprima a quantidade de pares e a quantidade de ímpares. Então, você vai ler os números, né? Digite 10 números, você vai fazer uma repetição. E vai calcular a quantidade de números, você vai lendo, e aí você vai calcular os pares e ímpares. Então, você conta os pares e conta os ímpares. Toda vez que aquele número, resta a divisão dele por 2, for 0, é par. Se for 1, é ímpar. Faça um algoritmo que calcule e imprime a soma de inteiros de 1 a 10. Então, eu vou pegar os inteiros de 1 a 10 e vou somando. Quando o x, eu vou incrementando o x, e quando o x chegar em 11, eu paro e mostro a soma. Certo? Ok? Bem, aqui eu vou perguntar para o aluno quantas vezes ele utilizou, né? Então, vamos supor aqui, eu vou fazer as perguntas. Quantas vezes você utilizou? 2, 3, 11, 12, 21, 22, 23. Quando é que eu paro de perguntar, gente? Quando digitar 0, por exemplo. Então, aí eu sei que não tem mais aluno. E aí eu vou contar, eu vejo assim, olha, 2 é menor que 10 vezes. Então, eu vou colocar aqui na variável A. 3 é menor que 10 vezes. Também soma em A, então A passa a ser 2. 11 está entre 10 e 15. Então, B é igual a 1. 12, entre 10 e 15. 1 mais 1, 2. Então, B é igual a 2. 21, C, que é acima de 15. C é igual a 1. 22, C é igual a 2. 23, C é igual a 3. Então, eu tenho aqui, nesse caso específico, A2, B2, C3. E aí eu faço o quê? Vejo o total A mais B mais C e calculo os percentuais. A dividido pelo total, B dividido pelo total e C dividido pelo total. E aí eu tenho esses resultados. Calcule um algoritmo que, para a soma geométrica, determine a soma dos seus termos. Como é que eu faço isso, gente? O que é essa soma geométrica? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, eu começo com a variável A igual a 3 até 6561. E aí eu vou calculando, incrementando, vezes 3, vezes 3, vezes 3, e vou somando os termos. Esse daqui a gente já fez, né? O nome e a altura da pessoa mais alta, não e peso da pessoa mais pesada. Cada um dos hotéis fazendas se tem o nome, a distância. Então, eu vou perguntar quantos hotéis eu quero dizer, e aí eu vou ter que dizer para cada um, ó. Esse hotel, Hotel X, ele se dista 10 quilômetros da cidade. Veio 100 pessoas no último feriado. E ele tem acesso no asfaltado. E aí eu vou calcular quantos hotéis tem mais de 15 quilômetros do centro. Eu vou fazer a média dos visitantes somente dos hotéis com acesso no asfaltado. E eu vou mostrar todos os hotéis com acesso asfaltado que tiveram menos de 1.000 visitantes. Essa letra C não precisa fazer, não. Certo? Dá um pouquinho de trabalho. Faça um algoritmo que calcule a média dos salários de uma empresa. Pegue o nome dos funcionários e os salários, devolvendo a média, o salário mais alto, o salário mais baixo. Certo? Esse daqui, 70, você tem que calcular o fatorial. Sabem o que é um fatorial de um número? São 5. Quanto é 5 fatorial? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Então, você vai perguntar um valor de número n e ele vai fazer. Você vai somar 1 mais 1 dividido por 1 fatorial. Então, você tem que calcular o fatorial
até 1, depois mais 1 mais 2 fatorial, mais 1 mais 3 fatorial, mais 1 mais n fatorial. Você vai ter que fazer um bloco de repetição, fazer essa soma de 1 até n, e um outro bloco de repetição, dentro desse bloco de repetição, o cálculo do fatorial, que pode ser feito com bloco de repetição também. Essa questão ela é um pouquinho dificultosa. Chico tem 1,5 e cresce 2 centímetros por ano. Aí eu vou perguntar, eu vou calcular para cada ano a altura de Chico e a altura de Zé. Zé tem 1,5 e cresce 3 centímetros. E eu vou fazer um bloco de repetição que pare quando a altura de Zé for maior que a de Chico. Aí eu mostro quantos anos se passaram. Aqui, gente, é uma questão que vocês olharam que é uma progressão aritmética, tentaram fazer. Basicamente, a progressão aritmética, você tem o primeiro termo, a razão da progressão e o número de termos. Então, vamos dizer que o primeiro termo é 1, a razão da progressão é 2. Então, o próximo termo é 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7. E eu vou fazer isso até eu gerar, por exemplo, 10 termos. Então, 1, 3, 5, 7, 9, já foram 5 termos. 11, 13, 15, 17, 19, 10 termos. Foi feita uma pesquisa entre os habitantes de uma região, coletados idade, sexo e salário. Com a média de salário do grupo, a maior e a menor idade do grupo e a quantidade de mulheres com salário até 100. Então, eu vou ter que perguntar a essas pessoas, pedindo dados, até que alguém digitar -1 como idade, aí eu paro de perguntar e eu calculo isso. O maior quadrado menor ou igual a n. Então, se eu botar lá 40, o menor quadrado é 36. Como é que eu sei disso? Qual é a raiz quadrada de 40? Ela vai dar um número. Esse número vai ser 6, alguma coisa. É só você arredondar para baixo. Tem a função arredondar para baixo no Scratch. Leia o número. E aí eu calculo os n primeiros termos da série Fibonacci. Então, se eu li o número 10, aqui se eu li o número 7, o primeiro termo é 1, segundo é 1, não, primeiro é 0, segundo é 1, terceiro é 1, quarto é 2, quinto é 3, sexto é 5 e 7 é 8. Como é que eu sei os termos? O primeiro termo, gente, é 0 e o segundo é 1. E aí o próximo termo vai ser sempre a soma dos dois anteriores. Então, eu vou ter que fazer um bloco de repetição, guardar os dois anteriores para calcular o próximo. E sempre fazendo desse jeito. Aqui é a mesma coisa, você vai perguntar uma série de dados. E aí você vai achar qual é a maior idade. E aí você pode fazer alguma coisa do tipo, gente. Olha, digitei -1 por idade, na idade. Aí você para de perguntar. Toda vez você vai ter 3 variáveis aí. Qual a maior idade? Quantos indivíduos femininos entre 18 e 35? Quantos têm olho verde e cabelo louro? Então, toda vez que você perguntar os dados, você já checa se a idade que está sendo inserida é a maior. Se eu tenho alguém que é feminino entre 18 e 35, eu incremento essa variável. Se eu tenho alguém que tem olhos verdes e cabelos louros, eu incremento essa variável. Faça um algoritmo que lê a matrícula, nota 1, nota 2, nota 3. E aí eu vou perguntando de várias pessoas. E para cada pessoa que eu pergunto, eu calculo a média e exibo. Fulano está aprovado, fulano está reprovado. Se for igual ou superior a 5, aprovado. Se for menor que 5, reprovado. E eu vou somando os aprovados, os reprovados e o total de alunos da turma. Faça um algoritmo que leia o número de andares de um prédio e para cada andar, leia o número de pessoas que entraram e saíram. Certo? E então,
Você está em que andar? No Natal. Quantas entraram? 5. Quantas saíram? 6. Então, se tinha 10 pessoas, agora tem 9. Certo? E aí, eu vou perguntando isso até se o número de pessoas for maior que 15, eu digo excesso de passageiros. E aí eu vou dizer, olha, se tinha lá 20 pessoas no total, aí menos 15, então tem que sair 5 pessoas. E quando o número de pessoas que... Quando eu terminar de subir, né, assim, essas pessoas, aí, assim, após a entrada das pessoas no último andar, deve mostrar quantas pessoas irão descer, certo? Bem, gente, essas questões aqui, da 79 em diante, elas envolvem vetores, eu não falei de vetores ainda, certo? Então, eu não vou comentar delas, certo? E eu já tinha pensado nisso, né? Eu vou fazer um recorte com relação às questões que você vai entregar no Scratch, certo? Então, como a gente já vai ver vetores em C, e acho que ver vetores em C é muito mais tranquilo do que ver em Scratch, então desconsidere essas questões usando vetores para o Scratch, ok? Desconsidere essas questões, certo? Mas eu vou pedir para vocês um recorte nas 78 questões que sobraram. Então, vocês vão ter que fazer aqui vocês vão fazer aqui, no caso da lista em Scratch, vocês vão escolher aqui em torno de 20 questões, certo? E na lista de C, quando vocês chegarem na lista de C, vocês vão poder escolher ainda mais mais 5 questões que estão aí acima da 79, certo? Então, basicamente, a ideia aqui é a gente dar uma visão geral sobre a lista, certo? Para motivar a atuação de vocês. Né? Basicamente, o que vocês vão ter que fazer na lista, com a lista, é comando de repetição e comando condicional e usando operadores lógicos. Isso a gente já fez em sala, certo? Não tem muito o que fazer, né? Basicamente é isso, certo? Repetição e condicional, e aí vocês conseguem selecionar as 20 questões mais adequadas para vocês. Tem muitas questões aqui, são repetições. Uma regra, as 20 questões não podem ser uma muito parecida com a outra. Né? Então, por exemplo, esse daqui é para encontrar o maior dos 3 valores. Aí eu vou pegar uma outra questão de maior, que tem também maior de 3 valores. Não. Peguem 20 questões diferentes. Em 78 questões vocês têm material suficiente para fazer isso. Certo, gente? Vocês têm alguma questão, alguma dúvida a mais? Coloquem no fórum, certo? E a gente vai colocar outros vídeos aqui, selecionando questões. Eu quero que vocês coloquem no fórum as questões que vocês gostariam que eu fizesse no Scratch para otimizar, né? Então eu vou selecionar 3 questões para fazer
e vou colocar aqui no nosso ambiente, ok, gente? Então, tenham uma boa atividade e bom trabalho.